Tudo bem? Estava vendo meu álbum antigo aqui, quando a gente tinha nosso grupo de pedal, lá final dos anos 90. Então, relembrando aqui que foi uma infância com muita atividade física. E hoje nós temos muitas dúvidas, muitas questões na idade ideal de a criança estar praticando atividade física, estar participando de uma metodologia de treinamento. Eu percebo que os pais têm muita dúvida quando se trata de atividade física para criança, qual idade iniciar, em que esporte iniciar. Então eu trago aqui um pouco do meu conhecimento e até da minha vivência, falando para você pai, para você mãe, para você estimular o seu filho a praticar alguma atividade física, para você encontrar uma atividade física que ele goste e introduzir ele nesse meio. De uma forma leve, de uma forma dinâmica, você pode começar a partir dos 4, 5 anos de idade, desde que seja uma atividade leve, sem a pressão psicológica e a pressão física, que hoje nós vamos falar sobre isso. Como a atividade física impacta tanto a parte cardiorrespiratória e a parte de músculo-esquelética, que é a questão que é mais falada, que a atividade física, que o treinamento de força vai interromper o crescimento da criança, a criança não vai ter o seu crescimento por completo. Então o que a literatura fala, o que estudos científicos mostram, né? Falando da parte cardiorrespiratória. Muitas pessoas têm o pensamento de que o coração da criança não está forte o suficiente para fazer uma atividade aeróbica, de que o seu pulmão não está forte o suficiente, mas as pesquisas mostram que a atividade física, quando feita de uma forma progressiva, então conforme ela vai treinando, ela vai evoluindo, o seu coração e o seu pulmão também vão evoluindo. Então, estudos científicos mostram que não tem nenhum problema cardiorrespiratório para a criança, pelo contrário. É bom ter esse estímulo cardiorrespiratório. Eu falo por mim mesmo. Chegou a cadelinha do meu irmão aí. Eu falo por mim mesmo. Eu tive muito problema com asma na minha infância, então eu iniciei na natação quando criança e durante o período da adolescência, até para estimular esse fortalecimento cardiorrespiratório. E falando da parte de músculo esquelético, do interrompimento do crescimento com atividade física, tem alguns estudos científicos, mas também não tem estudos científicos suficientes, porque a musculação, o treinamento com peso, ele estimula também o crescimento e estimula a formação muscular e óssea da criança, né? Então tem que ter esse estímulo, mas também tem uma dose certa para não extrapolar, para não haver esse interrompimento do crescimento da criança, tá? Eu até vou trazer alguma literatura aqui para vocês, com esse livro aqui que é a Bíblia da Fisiologia, que é do Scott Powers. Então, vamos ver o que fala aqui nessa parte de literatura sobre a parte músculo-esquelética, falando desse interrompimento ósseo e muscular. Deixa eu procurar aqui sobre crianças. Esse livro traz uma seção justamente falando desse tema, do treinamento e o sistema músculo-esquelético, da importância que a atividade física tem para o desenvolvimento muscular e ósseo, mas também alertando de não ter um excesso de treinamento dessas crianças, principalmente se elas forem praticar musculação. Justamente mostrando sobre essa placa de crescimento que tem nos ossos. O excesso de treino pode interromper o crescimento ósseo se for um treinamento muito intenso. Então, qual é o ideal da carga para a criança? E aqui a gente está falando de crianças de 12 anos para cima, que eu acredito que é uma idade legal para iniciar na musculação. Eu atendia muitas crianças e depois viraram adolescentes, treinaram comigo durante esse período, e a gente pôde ver a evolução quando tem aquele boom da testosterona também. Então o corpo faz uma transformação incrível e o adolescente já cresce com a autoestima lá em cima, falando da parte psicológica também. Mas voltando para o nosso tema aqui, qual que é o ideal? Então o ideal é dosar o peso para que a criança consiga fazer de 10 a 12 séries
Aqui eu falei de 10 a 12 séries, mas são de 10 a 12 repetições, então só corrigindo. Sem muito esforço. Se a criança pegar um peso e não conseguir realizar mais de 6, 7 séries, provavelmente está muito peso e pode ser que tenha uma lesão e um interrompimento então do crescimento. Então, fazer esse ajuste do peso, converse com o personal com certeza tem essas informações, o personal capacitado vai ter essas informações e ajustar o peso então para que a criança consiga executar mais repetições. Já existem academias específicas para treinamento infantil, então é passado um treinamento até mais funcional, que não tem tanto movimento repetitivo. O que eu indico para os pais, tendo a minha vivência no esporte e a minha vivência com treinamento. Dos 4 até os 12 anos, proporcionar para a criança o máximo de esportes, o máximo de atividades, o máximo de brincadeiras que ela possa fazer. Brincar na rua, corrida, natação, bike, qualquer atividade, futebol, vôlei, o máximo de atividade que ela tenha de movimentação do corpo em geral. Então proporcionar isso dos 4 até os 12, 13 anos. E após essa idade, se a criança tem uma vontade de ir para um esporte específico, então a partir desse momento, pausa para a aguinha. Então a partir dos 12 anos que a criança já tem uma preferência por algum esporte de preferência, então sim, deixar ela num treinamento até um pouco mais específico para aquele esporte, ou até mesmo a musculação, e a partir desse treinamento que ela tem nesse ambiente, ela vai também começar a participar de torneios, campeonatos, um treinamento mais específico. Ela vai também ter o crescimento psicológico de entender o que é uma competição, de ganhar, perder, o treinamento, toda a parte psicológica também que envolve o treinamento infantil, que a gente sabe que é muito importante para as crianças, para o desenvolvimento social e físico. Eu encerro o vídeo falando para você pai, para você mãe, para você estimular o seu filho ao máximo, praticar uma atividade física até o momento que ele encontra essa atividade que ele gosta e queira fazer por mais tempo, sem muita pressão psicológica na criança, sem cobrança por resultados, deixando ela se divertir. Eu vou contar a história aqui de um amigo, que ele inscreveu o filho para uma prova que tinha no clube, mas não contou para o filho. Então, no dia da prova, ele chegou no clube e falou: olha filho, que legal, vai ter uma corrida, queres participar? Aí o filho falou: pô pai, quero participar. Ah, então vai ali e participa, vamos ver se vai dar certo para te participar. A criança foi lá e participou sem a pressão. Se ele já tivesse falado 2, 3 dias antes para a criança que a criança ia participar de uma competição, que ia ter uma prova, talvez essa criança ia ficar com medo, com receio. Então ele tirou toda a pressão da criança para ela só chegar ali e se divertir, sem a cobrança de resultados, porque nessa idade dos 4 aos 12 anos a criança tem que se divertir, tem que ter o máximo de memória muscular possível para levar para a sua vida adulta. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, atividade física e as crianças, e falando sobre essa questão do desenvolvimento ósseo muscular. Um abraço a todos, boa semana e até o próximo vídeo. Valeu!